Os erros fazem parte da vida de qualquer pessoa. Esse fenômeno se estende a todas as áreas e o futebol não é exceção. Por causa do grande peso da responsabilidade, a pressão pode ser tão alta que se torna extremamente difícil não cometer falhas. Galera, hoje eu vou contar pra vocês sobre erros estúpidos de jogadores de futebol. E o mais importante, a cada momento o nível de absurdidade dos episódios vai aumentar cada vez mais. E vamos começar com um erro simples. Em um amistoso contra a França, o lateral direito da seleção holandesa Denzel Dumfries avançou pelo lado do campo e ao tentar cruzar errou completamente a bola acertando o gramado. Após o contato com o chão, ele caiu e não levantou. O árbitro entendeu que Dumfries havia sido derrubado por Mbappé. A decisão surpreendeu o francês. O holandês sabia exatamente o que tinha acontecido e riu do episódio junto com o Mbappé. Um lance comum no futebol, por isso o nível de bizarrice não é tanto. Em um amistoso contra a Inglaterra, o ponta da seleção brasileira júnior tentou tocar a bola para trás para dar continuidade ao ataque de sua equipe. A estrela do Real Madrid não conseguiu executar a ideia. Sua perna escorregou, ele perdeu o equilíbrio e a bola saiu pela linha lateral. Depois do lance, o jogador reagiu com bom humor e até brincou dizendo que tentou dar um mergulho. Em uma partida fora de casa da Premier League contra o Fulham, o zagueiro do Manchester City, Kyle Walker, se atrapalhou dentro da própria área. Tentando afastar o perigo, o inglês deu um passe descuidado de calcanhar e a bola acabou nos pés do adversário. O jogador tocou para a direita, onde Jayden Bogle pegou a bola e finalizou com precisão no canto oposto. Walker ficou caído no gramado fora do campo. Quando viu o gol, o inglês, furioso, chutou a placa de publicidade, pois tudo aconteceu por culpa de sua própria falha. Na partida da seleção de Portugal contra a Turquia, o 5 vezes vencedor da Bola de Ouro Cristiano Ronaldo foi o protagonista de um lance bastante ambíguo. Pela esquerda, o atacante aplicou um drible perfeito passando a bola entre as pernas do adversário. Com isso, Ronaldo ficou em ótima posição para finalizar, mas teria sido melhor não chutar. O arremate saiu totalmente torto, indo para a linha lateral em uma direção completamente diferente do gol. Um início de jogada perfeito e um final cômico. O ex-ponta do Tottenham e do Crystal Palace, Andros Townsend, atuava na temporada passada da Premier League pelo modesto Luton Town. Conhecido por ter um bom chute, o inglês protagonizou uma cena constrangedora em casa contra o Newcastle. Townsend puxou para o meio vindo da direita e finalizou, mas a bola foi parar no telhado do estádio. Depois o chute desceu rolando e caiu entre os torcedores por uma abertura na estrutura. O jogo entre o Ajax e o Chelsea no Stamford Bridge, em 2019, terminou em um verdadeiro thriller com o placar de 4-4. Um dos gols da equipe holandesa foi bastante curioso. Hakim Ziyech decidiu arriscar uma cobrança de falta mesmo estando a uma distância enorme e em um ângulo muito fechado. O chute teleguiado do marroquino acertou a trave e no rebote bateu no rosto de Kepa Arrizabalaga e entrou no gol. O goleiro claramente não teve culpa. Foi apenas muito azar. Mesmo assim, o lance foi bastante cômico e constrangedor. Em um amistoso pela seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé viveu um raro momento de atrapalhada. Ele saiu cara a cara com o goleiro, aplicou um belo drible, mas em seguida deu um toque a mais na bola. Por causa disso, a bola saiu pela linha de fundo. Resultado: não marcou, caiu no gramado e só pôde sorrir da própria gafe. O confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester United certamente ainda aparece nos pesadelos do ex-goleiro do Benfica, Miles Willer. Após uma cobrança de falta pelo lado esquerdo, o sérvio se posicionou mal, mas mesmo assim conseguiu segurar a bola. O problema é que ele perdeu o equilíbrio e entrou com a bola dentro do gol. Ele ainda tentou argumentar que a bola não havia passado a linha, mas a tecnologia de detecção de gols não pôde ser enganada. Na temporada 20 e 21, o zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, teve uma atuação para esquecer em casa contra o Tottenham. Em um dos lances, ele tentou afastar a bola de cabeça, mas só piorou a situação. A bola ficou viva na área e Maguire, junto com Luke Shaw, tentou resolver. Ao invés de impedir o adversário, Maguire acabou derrubando o próprio companheiro, agarrando-o como se fosse o rival. A confusão foi aproveitada por Lucas Moura, que marcou o gol e puniu os mancunianos. O jogo terminou com a humilhante goleada de 6-1 no Old Trafford. Em um jogo fora de casa contra o Chelsea no Stamford Bridge, o Manchester United vencia por 3-2 até os 96 minutos. Nos acréscimos, o Chelsea empatou de pênalti, mas ainda não havia acabado. Já aos 100 minutos após uma cobrança de escanteio, nenhum jogador do United foi marcar Cole Palmer. O inglês recebeu, bateu para o gol e a bola desviou no meio-campista Scott McTominay, enganando o goleiro e entrando nas redes. O Chelsea marcou o gol da vitória e Cole Palmer completou um hat-trick. E quanto aos jogadores do Manchester United, há muitas perguntas a serem feitas. Em uma partida do campeonato turco, o Galatasaray ganhou um pênalti e tentou executar a cobrança no estilo Messi e Suárez. Kerem Aktürkoğlu rolou a bola para Mauro Icardi, que tinha apenas o gol vazio à sua frente, já que o goleiro havia se jogado. Mas o argentino mandou para fora e desperdiçou uma chance inacreditável. O nível de bizarrice já piora aqui.
olarak gitmedi. İnanılmaz. İnanılmaz bir an. Na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, a seleção da Alemanha precisava vencer a partida contra a Coreia do Sul. Aos 92 minutos, os asiáticos lideraram o placar e a partir desse momento, o goleiro alemão Manuel Neuer passou a jogar muito adiantado para ajudar sua equipe na posse de bola. Já aos 96 minutos, Neuer cometeu um erro grosseiro e acabou sendo desarmado. O atacante Heung-min Son recebeu um lançamento longo, finalizou para o gol vazio e estabeleceu o placar final em 2-0. A Alemanha foi eliminada de forma vergonhosa e Neuer terminou a partida passando vergonha. Nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2016, o Manchester City foi até Paris para enfrentar o PSG no jogo de ida. Os Citizens tentavam sair jogando desde a própria área e nada indicava perigo. Joe Hart tocou para o volante Fernando. O brasileiro avaliou mal a situação e assumiu um risco desnecessário. Ele tentou um passe para a esquerda, mas a bola foi interceptada pelo atacante Zlatan Ibrahimovic. Após desviar no pé do sueco, a bola foi direto para o gol enquanto Hart não conseguiu voltar a tempo. Впервые вижу такое в Лиге Чемпионов. Большой привет. Я всегда все время говорил, что французы показывают футбол лучше всех на свете. Em um confronto da Copa da Inglaterra contra o Reading, o jogador de 95 milhões do Manchester United, Antony parou pelo lado esquerdo do campo e tentou executar algum truque espetacular. O brasileiro ficou parado esperando um movimento do adversário. No fim das contas, acabou tropeçando e caiu no gramado de uma forma muito engraçada. Antony queria aplicar um drible virtuoso e ao menos limpar um pouco sua reputação, mas conseguiu apenas piorar a situação. O jogador do Accrington Stanley, em uma das partidas de Copa, foi cobrar um pênalti. O camisa 55 caminhou com confiança até a bola, mas acabou escorregando. Mesmo caindo, ele ainda conseguiu tocar na bola, que começou a rolar lentamente em direção ao gol. O goleiro pulou para o lado oposto, mas a bola se deslocava tão devagar que o goleiro conseguiu se levantar, voltar e salvar sua equipe. Um episódio incrivelmente engraçado e por isso o nível de bizarrice sobe mais. O jogo fora de casa da temporada retrasada contra o Sassuolo virou um verdadeiro pesadelo para os torcedores da Juventus. A equipe perdeu por 4-2 e metade dos gols sofridos aconteceu por pura estupidez do próprio time. Primeiro, o goleiro Wojciech Szczesny não ajeitou bem os braços para a defesa após vir um chute simples de defender. Após desviar em suas mãos, a bola passou entre suas pernas e entrou no gol. Já nos minutos finais, Szczesny tocou a bola para Federico Gatti. O zagueiro, em uma situação simples, decidiu devolver o passe, mas errou completamente o alvo. O goleiro não retornou a tempo e a bola rolou livremente. Diante disso, concedemos aos jogadores da Juve mais bizarrice. Последних минутах. И гол! No jogo da Liga dos Campeões contra o Liverpool, o goleiro do Porto Diogo Costa cometeu um erro absurdo. Após um lançamento longo dos ingleses por uma razão inexplicável, o goleiro decidiu sair muito longe do gol. O português tentou se antecipar, mas fracassou. Firmino roubou a bola do adversário e empurrou para o gol vazio. Costa correu com todas as forças de volta tentando alcançar a bola que ia lentamente. Não deu certo, porém o goleiro chegou perto de salvar o lance. No início de sua carreira pelo Tottenham, o goleiro Hugo Lloris foi expulso nos minutos finais de uma partida da Liga Europa. Como os Spurs já haviam feito todas as substituições, quem foi para o gol foi o atacante Harry Kane. Diante do segundo maior artilheiro da história da Premier League, a missão era defender uma cobrança de falta perigosa. O chute não foi dos mais fortes. Kane tentou agarrar a bola, mas falhou. Ela bateu em seu peito e depois entrou no gol. Não foi a melhor estreia do inglês como goleiro. Ele não conseguiu bater um tiro de meta direito e em outro lance chutou rasteiro direto em um adversário. Por sorte, dessa vez nada de ruim aconteceu com o Tottenham. Por mais brilhante que Harry seja como atacante, é muito bizarro como goleiro. O ex-atacante do Guingamp, Jimmy Bryan, em uma partida do campeonato francês interceptou um adversário e saiu cara a cara com o goleiro. O francês chegou a superar o goleiro, mas perdeu o equilíbrio e a finalização saiu péssima. Ele chutou de qualquer jeito na pressa e nem acertou o gol. Foi puro azar. Mas na internet o lance virou motivo de muitas risadas. A final da Liga dos Campeões de 2023 foi um verdadeiro desastre para Romelu Lukaku, que atuava pela Inter de Milão. O belga entrou no segundo tempo tentando ajudar a Nerazzurri a empatar contra o Manchester City. Por incrível que pareça, Lukaku parecia mais um jogador a favor dos ingleses. Em um lance, o lateral Federico Di Marco acertou o travessão e foi para o rebote com o gol quase vazio. Mas quem apareceu para salvar o City foi o próprio Lukaku ficando na frente da bola e impedindo o gol do companheiro. Depois, Romelu teve sua própria chance.
Robin Gosens fez o desvio de cabeça, e Lukaku, praticamente sobre a linha do gol, jogou em cima do goleiro Ederson. Os companheiros ficaram em choque. Não é surpresa que aquele tenha sido seu último jogo com a camisa da Inter. E o nível de constrangimento foi tão grande que após a partida até Pep Guardiola afirmou que o City só venceu a Champions porque Lukaku não conseguiu marcar a 3 metros do gol. E nós temos Romelu Lukaku de novo. Alguns meses antes, ele já havia se destacado negativamente na Copa do Mundo no jogo decisivo da fase de grupos contra a Croácia. Assim como na final da Champions, Lukaku entrou no segundo tempo. Primeiro acertou a trave em uma chance claríssima. Depois cabeceou para o gol vazio e nem acertou o alvo. Mas não parou por aí. Em outro lance dentro da pequena área, errou o gol novamente após passe de Meunier. Mas a cereja do bolo foi o último lance. Lukaku recebeu um cruzamento da esquerda. A bola vinha devagar, mas o atacante não conseguiu se posicionar. Ele não finalizou de primeira e dominou no peito, fazendo o goleiro pegar facilmente a bola nas mãos. Com isso, a Bélgica não conseguiu o resultado de que precisava e foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos. Essa entrada em campo pode ser considerada uma das piores da história do futebol. Como capitão da Inter, o atacante Mauro Icardi conseguiu errar 2 vezes em gols praticamente feitos em um dos derbys de Milão. Primeiro, após um cruzamento rasteiro da esquerda, o argentino finalizou para fora dentro da pequena área. Pouco depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. A bola veio do mesmo lado e novamente Icardi desperdiçou. É muita loucura, cara. Steven Gerrard nunca venceu a Premier League em sua carreira, mas chegou muito perto em 2014. Em maio, o título praticamente já estava nas mãos do Liverpool. Para conquistar o campeonato, bastava vencer 3 jogos. O primeiro seria em Anfield, contra o Chelsea. Os Blues entraram em campo com um time reserva, pois no meio da semana enfrentariam o Atlético de Madrid na semifinal da Liga dos Campeões. Mesmo assim, o Chelsea armou uma retranca e o Liverpool não conseguia furar o bloqueio. No fim do primeiro tempo, Gerrard escorregou sozinho e entregou a bola para Dembaba. O senegalês saiu cara a cara com Simon Mignolet e marcou o único gol da partida. O Liverpool perdeu e o título acabou ficando com o Manchester City. Essa falha fatal de Steve também foi muito bizarra. Em uma partida da segunda Bundesliga entre São Paulo e Hamburgo, aconteceu um lance que o goleiro dos dinossauros, Daniel Heuer, jamais esquecerá. Os jogadores do Hamburgo tentavam sair jogando com passes curtos na própria área. Em determinado momento, a pressão aumentou e o goleiro decidiu dar um chutão para frente. Mas a bola saiu de forma incrivelmente errada e com isso resvalou no pé dele e acabou indo para as redes do próprio gol. O goleiro, com razão, ficou completamente em choque. Em 2020, em uma partida do campeonato belga, aconteceu um dos piores erros da história do futebol. O goleiro do Ostende saiu mal do gol. Após o rebote, o adversário acertou o travessão. A bola sobrou para um jovem de 17 anos chamado Vranquis, que só precisava empurrar para o gol. Ele dominou no peito, mas ao tentar chutar, pisou na bola e caiu de forma desajeitada. O defensor conseguiu chegar a tempo e afastar o perigo, enquanto o camisa 40 quase chorava ao perceber a chance absurda que havia desperdiçado. Esse lance se espalhou rapidamente por todos os noticiários, e muitos passaram a chamá-lo de o erro mais absurdo da história do futebol. Em um jogo do campeonato francês entre PSG e Lyon, aconteceu um lance que pode ser considerado um clássico dos momentos mais bizarros do futebol. Julian Draxler invadiu a área, chegou primeiro que o goleiro e ainda tocou para o meio da área. O passe foi bloqueado por um defensor e a bola voltou para Draxler. Ele cruzou novamente, agora com precisão. Mas quem empurrou a bola para a rede não foi um jogador do PSG, e sim o zagueiro do Lyon que marcou contra o próprio time em um gol vazio. E não pense que isso acontece só no futebol masculino. No futebol feminino também surgem cenas inacreditáveis. Neste lance, a goleira não conseguiu afastar da área bem porque estava sendo pressionada por uma adversária, que ainda saltou para atrapalhar. A defensora do time de branco e verde estava pronta para ajudar, mas acabou piorando tudo. Ao tentar afastar a bola, mandou direto para o próprio gol. Talvez seja um dos lances mais estúpidos da história do futebol. E agora você vai ver o verdadeiro circo. Em uma partida do campeonato holandês, os jogadores do PSV receberam um verdadeiro presente após uma cobrança de falta. Na segunda trave, havia vários jogadores na área.
mas ninguém conseguiu afastar. A bola tocou em 5 jogadores diferentes, incluindo o goleiro. Por fim, o camisa 8 tentou tirar a bola em cima da linha, mas acabou empurrando para dentro do próprio gol. E vale a pena assistir esse momento completamente absurdo. Em outro jogo do futebol feminino, a goleira simplesmente tentava ganhar tempo esperando a atacante se aproximar para então pegar a bola com as mãos. Mas o plano deu errado. Ela protegeu a bola de forma descuidada com o corpo e a adversária colocou o pé empurrando a bola para dentro do gol. Às vezes é melhor não gastar tempo, ainda mais se for desse jeito. O ex-atacante do Stoke City, Jonathan Walters, disputou 233 partidas na Premier League, marcando 43 gols e dando 20 assistências. O jogo mais desastroso da carreira do irlandês foi a partida em casa contra o Chelsea na temporada 2012-13. No primeiro tempo, após um cruzamento da direita, Walters pareceu se posicionar perfeitamente, mas para cabecear a bola no próprio gol acertando o ângulo. Mas isso ainda era só o começo. Na segunda etapa, Jonathan voltou a jogar a favor do Chelsea. Após um escanteio, marcou mais um gol contra, completando um doblete de gols contra. Ele não conseguiu completar o hat-trick, mas vale destacar outro momento. O Stoke City teve um pênalti a favor e quem foi cobrar foi o próprio Walters. O irlandês bateu com força e acertou o travessão. Se aquela partida tivesse um peso maior, o Chelsea poderia muito bem ter indicado Walters ao prêmio de melhor jogador da temporada, mas um único jogo assim não é suficiente. Resultado final: 2 gols contra e um pênalti perdido. E agora chegamos ao episódio mais absurdo, engraçado e inexplicável que já aconteceu no futebol. A zagueira da seleção da Nova Zelândia, Michaela Moore, tornou-se a grande anti-heroína no jogo contra os Estados Unidos. Aos 5 minutos, ela desviou para o próprio gol após um cruzamento da esquerda, marcando seu primeiro gol contra. Antes mesmo do time se recuperar, Moore marcou o segundo, dessa vez de cabeça. Jonathan Walters certamente a entenderia, mas alguns minutos depois veio o momento que a colocou no topo do anti-ranking, superando até mesmo Walters. Aos 36 minutos, Michaela completou um hat-trick de gols contra. Sim, ela marcou 3 gols contra em apenas 36 minutos de jogo. Foi tudo tão inacreditável que a comissão técnica a substituiu imediatamente. A jogadora ficou tão abalada que chorou no banco de reservas. 3 gols contra em um único jogo são um recorde absoluto, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Por isso, o lance mais absurdo da história do futebol passa a ser a atuação desastrosa de Michaela Moore contra os Estados Unidos. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!